Oi, gente, muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, gente, de um caso assim que arrepiou, né, qualquer coisa. Um bom dia pra vocês aí que está tomando café aí, né? No caso aqui agora é de noite, né? Mas o café nunca tem hora, né? E, gente, vamos falar do caso, gente, que aconteceu lá em Itaperuma, tá? Eu não vou poder falar do filho mais novo, tá? Perdão, do filho mais novo, do mais velho. Por quê, gente? Porque ele é menor de idade. É claro que muitas pessoas já têm o nome dele, tá? Mas eu não vou poder dar o nome dele, tá? Eu não posso falar aqui nem mesmo o primeiro nome dele, tá? Nem mostrar um pedacinho do rosto como ele é atualmente. Nenhuma mídia mostra, tá? Esse garoto eu vou chamar assim de menino, tá? Esse garoto aí tem motivos aí por ter recebido um não, tá? Por isso ele matou a família, por incrível que pareça, porque ele tinha um relacionamento de 14 anos, com 14 anos de idade, um relacionamento, gente, de 6 anos com uma menina que morava lá em Mato Grosso. Essa menina aí tem uns 15 anos, tá? E ele queria se encontrar pessoalmente, segundo foi procurado aí pelo delegado, tá? Do caso, tá? Segundo, algumas coisas ele foi contando pro delegado. Ele chegou a dizer, gente, que a moça tinha dado um ultimato pra ele, né? Ou você vem pra cá pra gente se conhecer pessoalmente, ou a gente vai acabar com esse relacionamento, gente. Duas crianças, né? Um relacionamento, gente, que era puramente virtual, tá? Nunca os dois tinham se visto nem pessoalmente, nem... Eles se conheceram ali através por um jogo, né? Pelos famosos chats ali. E começaram a namorar. Essa interação, gente, começa aí quando ele tinha 8 anos e ela 9. 8 anos, gente, uma criança. Ela acaba tendo um problema porque ela também é criança, né? Então a polícia tem que acreditar que a outra pessoa que está do outro lado também tem uma criança, que realmente é uma criança, que realmente que é uma pessoa menor, que era realmente a pessoa que ele estava falando, tá? Que é do outro lado, gente. Os dois nunca se viram pessoalmente ali, né? O delegado do caso teve muita cautela, né? Muita cautela aí. Pegou também já o depoimento da moça e agora a Polícia Federal vai fazer vai ver os dois depoimentos ali e ver o que é verdade, o que ali é mentira, né? O ver ali as coincidências, né? Ou as incoincidências também dos dois casos, das duas versões, para ver quem está mentindo, quem está falando a verdade ali, né? Antes aí, gente, já pode aí, né, se inscrever aí no canal aí para me ajudar, tá? Para deixar um joinha aí. Já vem pedindo aí meu muito obrigado, tá? Escreve aí pra gente começar aí fazer esse canal crescer, tá bom? Também vou deixar meu TikTok aqui pra vocês, tá? Instagram também, pra ver marcar a postagem de vocês aí, beleza? Então vamos embora, né? Começar o vídeo simples, mas que você vai ficar sabendo completamente do que aconteceu aí desse caso. Tá bom? Vamos começar então, né? Vamos começar. Então, gente, vamos falar sobre o casal que morava em uma cidade que muitas pessoas se referiam, né? Eu não conheço particularmente. Vocês podem deixar nos comentários de vocês, que é uma cidade de Itaperuma, né? Parece que essa cidade é uma cidade muito calma, uma cidadezinha mais do interior. Muitas pessoas diziam que é uma cidade pacata, né? O que eu pude observar de algumas imagens, deu pra perceber que o lugar era muito tranquilo, né? Esses casais tinham dois filhos, gente. Eles moravam numa casa muito boa, uma casa mais de alto padrão, né? Um casal que trabalhava bastante, tá? Agora a gente vai falar aí do casal e dos filhos, tá? A Inália Teixeira, aí, de 37 anos, era a mãe aí dos dois filhos. Ela, gente, era cabeleireira. Também tinha irmãozinho, gente, mais novo aí do filho mais velho, que tinha 3 aninhos, gente. 3 aninhos. Então ela cuidava do filho mais velho, trabalhava fora, cuidava do filho mais novo. E o pai, que era o Antônio Carlos de Teixeira, de 45 anos, que também trabalhava embarcado, né? Ele era um enfermeiro superior, né? Parte do mês dele passava embarcado. Esse era o trabalho dele, né? Então a gente está vendo aí um casal que trabalhava bastante, né? Podemos também falar um pouco do comportamento do filho mais velho, porque muitas pessoas questionam, gente. Porque no delegado, fazendo depoimento, ele estava muito frio, né? Muita gente questiona, né? Ele podia ter passado por um psicólogo, né? A questão, gente, que depois que a obra está pronta, é mais fácil a gente enxergar as coisas. Quando você está criando seu filho, as coisas um pouquinho mais diferentes, né? Principalmente aí quando você pensa no seguinte panorama. Você tem seu emprego, você tem sua casa, você tem seu filho, que de fato
é pequena, que precisa de você, né? O seu filho é pequeno, de trocar fralda, 3 anos, gente, da madeira. E você tem um filho mais velho, que era mais grandinho, 11 anos, que tudo indica aí na rede social da mãe, a gente percebe, né, que ela estava sempre elogiando o marido e os 2 filhos, né. A gente conseguimos perceber também algumas filmagens, eu não vou colocar pra vocês aqui, não posso, onde todo mundo estava na cama, estava todo mundo brincando, estava todo mundo feliz, mas o menino já estava com a maldade, tá? Uma família ali que aparentemente ali era muito única. Eu estou dizendo aparentemente, porque isso foi questionado do delegado. O delegado disse o seguinte, abre aspas, ao mais que as redes sociais mostram a família reunida, né, aquela família de margarina, fecha aspas, as polícias não podem se iludir com isso, gente. Não é atrás disso que a polícia pode... É atrás disso. A polícia tem que ir para as pessoas que podem contar a verdade. É, nessa situação aí, né, do filho mais velho que vai se envolver, no fundo nunca é descoberta, né? A gente, né, já falamos isso algumas vezes, né? Já falo isso várias vezes. Nas redes sociais, a gente é igual família Margarida, um delegado quis dizer. Ó, na rede social uma coisa é só um corte, gente. Mas, na realidade, não pode ser isso, né? A família aí tinha um embrulho social muito bonito, muito bem apresentado. A polícia, o papel da polícia nas investigações. Mas o papel da polícia, gente, é saber como aí era a dinâmica da família aí, entendeu? Então, a mãe, gente, passava muito tempo tomando conta dos filhos, tá? De certa forma ali, sozinha. E também tinha seu trabalho fora. Porque, lembrando, o pai ficava embarcado. Eu não sei se ela trabalhava num salão específico, tinha seu próprio salão, eu não sei a respeito, né? Mas o fato é que tinha um menino... tinha um tempo aí que o marido passava em casa, né? E tem um tempo aí que a polícia descobre aí que o marido era CAC, né? Tem tempo aí, né? Que o marido ia fazer o CAC, né? Que eram os seus disparos. Tinha uma pistola no nome dele, uma pistola legalizada, gente. A pistola ficava num local que não é recomendado. Muito foi falado sobre isso quando foi falado com o delegado. O delegado até falou. Ali se trata de um local onde o pequenino de 3 e um adolescente de 14, e parece que essa... Vou falar pistola que é mais fácil, tá? Porque eu não entendo muito disso. Que a pistola, a gente, ficava debaixo do colchão. E isso não é uma coisa recomendada. Foi imprudência, sim, né? Para você ter um tipo de arma, gente, dentro de casa, tem que ter legalização de dentro da própria casa, né? De ter um cofre ali, alguma coisa, né? O que conseguiram descobrir do filho mais velho, né? Da rotina. Ele gostava muito de tecnologia, ficava muito tempo no quarto, no computador. E teria ali durante o jogo, quando ele tinha 8 anos de idade, quando ele tinha algum jogo online, ele conheceu uma garota que também não podemos revelar o nome porque ela é menor de idade, né? Ela é menor. E os dois, gente, depois dos jogos, eles trocavam informações, ideias e começaram ali um namorico de criança, né? E isso deixou a polícia assustada, porque você está falando, gente, de uma pessoa aí de 14 anos e dizendo que tem um relacionamento com a garota há 6 anos, gente. Ele tinha 8 anos e ela 9. Então a polícia ficou muito assustada. A polícia precisou confirmar essa história. Vamos chegar nessa parte. Mas parece que ele sempre falava sobre isso, desse relacionamento que ele tinha. E todo mundo levava isso, né, gente, como brincadeira de criança. Creio eu, opinião minha, que até os pais, né? E isso foi se prolongando ali, né? Se prolongando. Não se tem muitas notícias como ele era como aluno, creio que vai ser apurado aí. E também notícias como ele tratava a mãe dele e a família dele em geral. Mas parece que ele é um garoto aí que todas as pessoas olhavam e falavam assim: esse garoto é uma pessoa, esse garoto tem problema familiar, né? As pessoas que olhavam ali por fora falavam que ele era família tranquila, que era uma família unida, né? Não tinha nada que abonasse, né? Duas pessoas que moravam ali ao redor, que eram vizinhos, logo no começo, começaram a dizer que parece que esse pai, levava esse menino aos estantes, né? Que praticava os tiros, né? Talvez ele pode ter ensinado o filho a manusear a pistola, gente. Claramente na inocência, né, gente? Na inocência, lógico. Ele também ensinava jiu-jitsu ao filho, tá? Parecia que tinha um certo esforço no começo
de proteger esse filho mais velho, né? No começo ali da avó, tá? Principalmente a avó, que tinha uma certa proteção, mas eu vou chegar lá. Daqui é uma parte muito triste. Toda parte é triste, né, gente? Mas isso aí já, né? Até o delegado deu uma balada ali no pessoal que tava fazendo a investigação. Mas o que mais abalou foi, gente, igual eu falei no começo do vídeo, foi a frieza como o filho mais velho falou da situação. O de 11 anos, filho de 11. Então não tem jeito, é um caso que precisa ser comentado, gente. A frieza dele, né? O que vai acontecer, gente, segundo o filho mais velho, que vai ser o autor de tudo que vai acontecer, ele disse o seguinte, que a motivação tinha sido que ele queria conhecer pessoalmente a namorada, que ele já tinha há vários anos, e ele queria ir para o Mato Grosso, 2.000 quilômetros de distância, que parece que era uma cidade chamada Água Boas, e os pais disseram não, óbvio, gente, não, você não vai, você tem 11 anos, você tem 14 anos, não tem como você ir. E ele, gente, ficou aborrecido, né? E já entra aquela parte ali que ele já disse posteriormente ao delegado que a menina terminaria com ele se ele não fosse, né? E do dia 22 do mês passado, de junho, o caso aconteceu dia 22 de junho, tá, gente? As polícias têm indício aí a partir das pesquisas feitas aí pelo computador. O ônibus passou, né? Então, gente, a motivação, né? Então ele falou que a filha dele, que a menina, perdão, largaria ele. E essa foi uma motivação, né, gente? Lógico, não justifica, né? E aparentemente ali, na noite ali, no meado do crime, tá? Ele dormiu com os pais, gente. Ele dormiu ali com os pais. Dá pra gente perceber que tem garotos de 14 anos, gente, que são altos, bem altos, até desenvolvidos. Ele não, ele parecia ser um rapaz ali que nem era, que não aparentava tanto a força física, gente. Mas, ainda assim, são duas pessoas e um menino de 3 anos dormindo em uma cama. Né? E todos estavam dormindo no mesmo quarto. E o motivo disso ali parece que era o ar-condicionado, que só o quarto dos pais tinha o ar-condicionado. Então, quando o dia estava muito quente, a noite estava muito quente na verdade, todos se reuniram no mesmo cômodo para poder usar o ar-condicionado e dormir fresquinho, né? Claro, gente, muita gente usa essa taxa também para economia, né? Ar-condicionado a gente sabe que é caro, então só em um quarto, todo mundo dormia junto ali, beleza, né? Isso não é uma prática ali incomum. Então parece ali que tudo ali correu dentro da normalidade, né? Ninguém percebeu ali, lógico, não tinha como nem perceber também, né? Mas esse filho tinha dado a premeditada, porque veja só, além das pesquisas no computador pelo histórico do Google, o menino conta também que ele tomou o pré-treino. Gente, é porque ele queria ser o último a dormir. Porque quando ele foi colocado em prática a dormir em todo o pré-treino, ele dorme do lado e presta atenção em todos os membros da família. Tá? E quando chega um determinado momento, ele percebe que tá todo mundo dormindo e vai embaixo do colchão. Gente, é triste, tá? E desliza a mão e tirar de lá a pistola, tá? Então, ele atingiu primeiro o pai, que gerou barulho, que acordou o irmão e a mãe, e depois dispara ali pra mãe. E disparou contra o irmão de 3 anos, gente, porque ele não queria que o menininho crescesse esses 3 anos, porque ele não queria que o menino crescesse ali sem pai e sem mãe, né? Mas a questão é o seguinte, em relação ao pai e a mãe seria a cabeça, em relação ao meu irmão seria o pescoço, né? Como a gente comenta muito, muitas pessoas se sentem muito aptas a fazer esse tipo de coisa. O problema é que você fazer depois, né? Mas parece ali, gente, que isso ali já estava certo na cabeça dele. Ele planejou. Logo depois, gente, que a família certeza tinha sido morta, o que ele pensou, gente? Na cisterna da casa, a mais ou menos ali 4 metros, 3. Então, gente, a cisterna. Bom, eu só preciso levar os 3 até a cisterna, que são metros, né? São metros, gente. A gente sabe que no fundo da cisterna tem água. Então, eu preciso levantar e colocar, né? Jogar é o poço praticamente, né, gente? Então, como é que ele fez?
ele passou os produtos de limpeza para escorregar, né, a família, e para ir deslizando ali, né, deslizou e colocou na cisterna. Tá? Então todos ali foram colocados na cisterna. E tudo isso que eu estou contando aqui, olha, gente, foi o próprio para a polícia. Ele não teve problema algum de contar tudo isso para a polícia. Inclusive, gente, ele foi questionado, vai ser questionado futuramente também, se ele se arrependia daquilo. E ele dizia que não, gente. Ele dizia que o arrependimento dele, ele faria tudo de novo, mas não deixaria ninguém descobrir. Ele faria de outro jeito para ele não ser pego. Olha só. Então ele faz tudo isso com a família. O seguinte, o jeito que ele teria feito tal coisa com a família, teria deixado rastro. Claro, né? Muita coisa ali ficou pintada de vermelho, né? Então, o que ele fez, gente? Isso aconteceu, né, do dia 22. Então ele vai passar a madrugada ali, tudo isso durante a madrugada. E depois ele precisa ali dar fim em algumas roupas, em alguns lençóis, né, que estavam sujos de sangue, e poderia denunciar o menino. Poderia denunciar ele, né? O crime dele, né? Então, tudo isso, quando a polícia poderia descobrir tudo isso, né, antes ele precisava dissimular bastante, que era a família. Então, rapidamente, no dia seguinte, a avó dele ligou, entrou em contato, algumas pessoas entraram em contato com a mãe e o pai desse menino, e ninguém tinha notícia. Até que ele decide atender o telefone da avó. E fala assim, abre aspas, vó, não sei o que aconteceu com a minha mãe e com meu pai. Eles saíram com meu irmãozinho e se machucou, foi pro hospital. Fecha aspas, foram de carro, né, ele não soube descrever, né, uma hora disse que sim, que era de aplicativo ou não, ele fala que sim, fala que não, ele fala que o irmãozinho se machucou com vidro e foi para o hospital, o que ajudar, fecha aspas, o que ajudaria a explicar a cama porque estava sujo de sangue, né, e quando ele disse que ele mastigou o vidro, né? Então a avó vai até a casa, coloca ele até o carro e começa a fazer uma busca ali ao redor. Visitam hospitais, vários lugares mesmo, e onde eles levaram o menininho para atendimento, gente. Até porque 3 anos, né? Vidro ficou muito preocupado. E isso no domingo. Dá-lhe procurar domingo, procurar segunda-feira, e parece ali, gente, que um tio que foi de São Paulo ao Rio, que era para ficar mais próximo a família às buscas, né? E esse tio parece que ele já começa a ter uma desconfiança, né? Parece uma desconfiança. Mas no momento, essa preocupação da avó passou um pouco de limite. Porque esse caso vai chegar em sede policial na terça-feira. Quando chega na terça-feira, algumas coisas já tinham sido feitas. Como, por exemplo, ele já tinha mexido várias vezes, por exemplo, em alguns objetos da cena, né? Ele poderia estar começando a ocultar algumas coisas que ele achava que não cair tão bem. Então, quando a gente pensamos que estamos falando de uma pessoa de 14 anos, que não tem tanta coisa que passa pela cabeça, não sei. Depois desse caso aqui, gente, sinceramente, né, ele planejou, ele teve medo, e depois o que ele fez? Ele foi e tirar as provas do crime. E ele fazendo ali de uma forma tranquila, porque veja, então, até então, ninguém da vizinhança ouviu nada, nenhum barulho estranho, nenhum barulho de disparo, porém era no meio da noite. E atrás da casa tinha uma região de mata, né? Então, não sei se tinha pessoas que praticariam tiro no mato. Então, quando eles escutam esses disparos, as vizinhanças, eles pensavam que tinha sido no mato, não na casa. Nenhum na vizinhança, ninguém imaginou. E o menino muito convicto da história dele. Ele já tinha conversado do tio, que veio do Rio, a avó, e agora a polícia vai e precisou investigar. Esperar esse tempinho de luto, né, para conversar com a avó, né, sobre uma coisa que a avó supostamente feito, né, que tinha que pegar a pistola, né, que era do Antônio Carlos, levou para outro lugar. Então ela tirou essa pistola e levou para outro lugar, né, a avó, porque ela ficou ali um pouco preocupada. Então, quando a polícia chega na casa, rapidamente eles verificam que não tinha cara do que a história que o menino contou. Não tinha cara que o menino tinha se machucado, que foram levados para o hospital. Não fazia sentido. Eles viram que de repente ali tudo estava sujo demais e eles logo começaram a ficar preocupados.
os policiais começaram a sentir um cheiro muito forte, gente, vindo da cisterna, né? Lembrando que o menino colocou as 3 pessoas na externas há 4 dias, 3 dias. Então já tinha um odor em dia quente, né? Lembrando que ele já tinha dormido em ar-condicionado no quarto. Então estava quente, então estava um calor bem forte, né? Então, esse é o momento que eles decidem seguir o cheiro e eles chegam na cisterna, gente. Eles descobrem aí as 3 pessoas no estado, né? Que deu pra polícia sentir o cheiro de longe, onde que não precisamos entrar nessa parte, né? E aí as coisas ficam um pouco difíceis, porque de acordo com algumas fontes, ao momento que a polícia encontra a família morta, o menino confessa ao tio, né? Porque pela idade dele precisaria de de conversar pro maior, né? Perdão. E contou pro tio. Contou pro tio tudo que eu contei pra vocês e falado que o motivo seria porque os pais tinham proibido o namoro, a viagem para conhecer a namorada. E o delegado fala: o que você está falando? O que você está falando? E que você está falando de um relacionamento de 6 anos, né? Isso aqui também é compatível, né? E aí ele conta que os dois eram muito unidos. E não dá nem pra chamar isso de namoro, né, gente? Mas enfim. É desde que ele tinha ali 8 anos de idade e ele tinha 9 anos de idade. Já outras fontes dizem que ele tinha contado pro tio antes de contar pra polícia. E porque eu acho que isso faz mais sentido que a outra história, principalmente nesse contexto. Porque pelas palavras do delegado que ele falou na mídia, ele vai conversar com a avó. Porque a avó ali parece ter tirado da casa a pistola, né? Então por que ela faria isso, sendo que ele tinha licença? Né? Ele era CAC, ele estava licenciado, tudo bem, estava no lugar errado, mas por que a avó tirou, né? Então, creio, né, por quê, né? A avó tirou, né? Então, isso é uma coisa que chama um pouco a atenção e chamou a atenção do delegado do caso também, gente. Em relação à avó, né, eles vão é, aguardar um juiz, né, para conversar, porque não dá para saber quanto ele disse para ela, né? Então ele falou assim que vai esperar uns dias para esperar esse luto passar, né, gente? Que ele perdeu, ela perdeu 3 pessoas, né, que ela ali gostava. Então o delegado teve essa parte ali emocional, tá? Mas é claro que ela não queria que o neto fosse preso, né, gente? E finalizar esse vídeo, né, gente? Então, e ele confessou que então vai se fazer investigação ainda com a namorada. Se podemos chamar aquilo de namoro, né? Perdão, fizeram a investigação. A menina já foi ouvida pela polícia, entendeu? E para saber, né, o desfecho desse caso aí, né? Pra ver o que vai acontecer. E outra coisa, pra finalizando, o menino, gente, falava que ia viajar. Esse menino é psicopata, gente. Perdão, é psicopata, essa menina é psicopata, né? Precisa ser internado. Ia pra região onde a namorada dele mora, ia também matar os pais deles. E lembrando, gente, esse menino, só voltando um pouquinho nessa história, esse menino, e o que queria fazer? Ele tentou sacar o FGTS, que era em torno de 36 mil do pai, para resguardar. Além de querer pensar, de acordo com pesquisas que o delegado encontrou, de pesquisar ainda, gente, olha só que absurdo, pesquisar ali como vender a casa, como vender o carro, quanto o carro valia. Então ele estava com intenção, além de pegar o FGTS do pai, vender a casa e o carro do pai dele. Entendeu? Então assim, gente, foi uma história chocante mesmo. Foi difícil gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e valeu!